Eu gosto de perguntas bem inteligentes, né? E hoje uma cliente fez um comentário que me fez refletir bastante. E eu achando que eu estava arrasando na resposta para ela. Mas na verdade ela me fez refletir muito. Ela falou que assiste os meus conteúdos e em um dos meus vídeos ela viu falando sobre o excesso e a falta de equilíbrio no cuidados dos pets, né? Ai, você tem que tomar cuidado para não cometer excessos com o seu pet, porque isso pode influenciar muito no comportamento dele, enfim. E ela falou, eu não peco no excesso com o meu bebê. Na verdade eu crio meu bebê com muito carinho, mas eu não crio excesso não. Eu não acho isso. E eu não conheço muito o contexto da criação dela em casa, mas eu sei como ele vem pro banho e tosa. Ele é um pouquinho mimado, sim, mas nada de exagero, nada, tranquilão. E depois que ela fez esse comentário, eu percebi como as pessoas têm dificuldade em perceber se elas estão cometendo esse excesso ou não. Então esse conteúdo aqui é para que você entenda algumas coisas que são consideradas em excesso para nós que somos comportamentalistas. E a forma que nós enxergamos se é excesso ou não pode até te ajudar ou influenciar para que você mude algumas atitudes, para que futuramente seu pet não pague por isso. Afinal de contas, tudo que é excesso é prejudicial, concorda comigo? Não tem como não ser carinhoso, né? Não tem como não amar esses bichinhos que são tão fofos assim. Eles são naturais em nos amar e devolver isso. Só que a forma de amor deles é um pouco diferente da forma de amor da espécie humana. O problema do excesso é quando a gente quer criar uma espécie diferente da forma que nós criamos os nossos filhos. Porque nós temos esse sentimento materno, esse sentimento paterno, de que a nossa forma de criar é a correta. E muitas vezes o excesso está onde nós depositamos uma quantidade maior de amor e cuidado e zelo, tirando deles o direito deles, né? Existem na lei as 5 liberdades, né, do animalzinho. E muitas vezes a gente esquece dessa lei e nós colocamos eles dentro da nossa lei, da nossa necessidade. E a gente acha que está arrasando. Mas é aí que o excesso mora, é aí que o perigo mora. Quando eu tiro do outro o direito dele e coloco nele o direito que eu acho, eu acredito que seja o melhor para ele. E isso é um excesso. Vou te falar qual a necessidade normalmente que a espécie precisa. A espécie humana, eu concordo, ela tem alguns exageros, assim, paternais, maternais, mas que não interferem muito, porque o cão também tem um lado maternal bacana. Porém, muitas vezes, quando isso interfere no direito deles de fazer aquilo que é natural para eles, prazeroso para eles, aí sim é que mora o excesso. Veja se você está cometendo algum desses excessos. Está na hora de reverter. É simples. Você não precisa mudar a forma como você ama, a forma como você beija, a forma como você carinha. Não é sobre isso. É a forma como você tira os direitos desses animais e muitas vezes isso acaba acarretando no comportamento dele e interferindo também do lado externo. Seja dentro de uma clínica veterinária, no banho e tosa, na casa de uma visita, né? Ou até mesmo na rua, num pet friendly, por exemplo. Tem muitos acidentes acontecendo dentro dos pet friendlies por falta de guia, por falta de manejo, o pai não sabe o que fazer se for atacado por um lugar e pior. Muitas vezes os pet friendlies não estão preparados para receber animais assim. Você já parou para perguntar? Se por um acaso acontece alguma coisa com o meu animalzinho, esse espaço que é considerado pet friendly vai conseguir me auxiliar? Porque não é só ceder o espaço. Você precisa saber o que acontecer, o que pode acontecer se por um acaso os animais entrarem em atrito entre eles ou um dos animaizinhos atacarem um dos meus clientes. Afinal de contas, dentro de um estabelecimento, tudo que acontece ali dentro é responsabilidade do dono desse estabelecimento. Então, muito cuidado onde você frequenta. Mas vamos lá. Vamos às exceções que existem no excesso e os excessos que existem e precisam ser tirados da sua vida, da vida do seu bichinho. Baseado em fatos reais. O pai de pet, a mãe de pet deixa de sair porque não dá pra deixar o pet sozinho. Eu entendo a necessidade na época que era a pandemia. A gente não tá mais vivendo isso. E infelizmente tem muito pai e mãe de pet que não sai se não puder levar o seu pet. Isso é um excesso. A sua vida não pode parar em função do outro. Muito pelo contrário. Você precisa procurar uma maneira de resolver essa situação. Um excesso que prejudica tanto o seu pet quanto você também. Quando você simplesmente não pode sentar do lado da sua esposa ou do seu esposo no sofá, porque o seu pet está ali e se você se aproximar, você vira petisco. Tem alguma coisa de errado. Ou se por um acaso... Ai, gente, para um momento, fofura. O meu pitbull tá dormindo e balançando o rabo, feliz da vida, porque ele tá sonhando. Ou se por um acaso você simplesmente não pode se aproximar do prato de comida do seu animalzinho enquanto ele estiver comendo. Isso são excessos. E isso... mas eu não lembro o que eu fiz para causar esse excesso. A falta do que fazer também na hora de ensinar causa o excesso. Um animalzinho bem educado é igual uma criança, já que a gente está falando sobre humanização e a forma de criar. Da mesma forma que uma criança comete os excessos por falta de pulso firme dos pais, o pet também, tá? Eu não tô aqui para falar que pai e mãe de pet é errado.
tutor, proprietário, dono. Não estou aqui para falar sobre nomenclaturas. Eu estou aqui para falar que muitas vezes o seu amor em excesso por eles está prejudicando. Está prejudicando. Esses excessos que vocês têm cometido com a falta de educação para eles, que é adequado para a espécie, cada espécie precisa ser cuidado e adestrado segundo a sua espécie, né? Eu não posso adestrar, por exemplo, um gato da mesma forma que eu adestro um cão. A palavra adestrar, muitas vezes, ela soa como bruta, como grotesca para um pai e mãe de pet. E para aqueles que são tutores e entendem a necessidade, não. Soa como uma escolinha, né? Como parte da vida para educar o seu pet. Então, quando eu atendo, por exemplo, um animalzinho que vem pela primeira vez na tosa, eu não dou nem horário pro dono. No meu estabelecimento, eu não dou nem horário pro dono, porque eu não conheço o comportamento dele. E eu vou fazer de acordo com aquilo que ele me permite fazer, dentro das limitações, né? Babi, mas é porque você faz a vontade do pet. Não, é porque eu gosto de entregar um animal bem feito, mas com o bem-estar preservado. Essa dedicação normalmente não pode acontecer em alguns pet shops, já que a demanda é muito grande. E muito profissional da área pet, tosador, banhista, ele está ali para exercer o melhor dele, cuidando do pelo e da pele. Mas muitos não estão preparados para tratar com comportamentos de agressividade, reatividade, animal que não se comporta legal, tudo. Então, quando eu falo para você que aquilo que você faz dentro da sua casa reflete no externo, é sobre isso. Não adianta exigir de um profissional de banho e tosa, por exemplo, que ele desembole o seu cachorro que veio cheio de nó para fazer aquela tosa fofinha que você quer, sem que ele não dê trabalho e não vá ser cobrado esse serviço, sendo que ele não permite ser rasqueado. Mas o profissional ele tem que estar apto a rasquear o cachorro. Sim, mas são manejos que devem ser feitos desde filhote em casa. Se você acostuma o seu animalzinho a ser penteado, por exemplo, ele vai permitir que isso seja feito em qualquer outro lugar, porque ele vai entender que isso tem que ser feito. Então, são coisas que nós ensinamos dentro de casa, sem cometer excessos, tá? Uma das coisas também que me fez refletir sobre essa cliente que estava conversando sobre o bebê dela. É um bebê mesmo, gente, tem carinha de bebê e ele é um fofo. Quando ela diz pra mim que ela não acha que comete excessos, é porque ela cria ele da forma que tem que criar. Mas quando não pode sair de casa porque ele não vai junto, mas quando, por exemplo, não recebe tal visita porque tal visita não gosta dele, quando há algumas coisas que acontecem, tá, em que ele se torna o centro, eu tenho que rever se realmente é necessário essa prioridade no caso do pet, tá? Ele é o centro, mas aonde está o excesso desse centro, né? Então, assim, aonde eu estou causando esse excesso da minha parte, não da parte da particularidade da espécie que pede. A espécie pede que eu faça essa necessidade dessa forma. A espécie pede, né, a espécie canina pede que eu cuide dele dessa forma. Se não pede, se não é assim, eu estou cometendo excesso. A minha preocupação maior é você tirar dele o direito dele ser cão, achando que a sua é prioridade na vida dele e vai suprir todas as necessidades dele. Por exemplo, tem cliente meu que chega aqui e fala que é impossível o cachorro dele estar com pulga e carrapato porque não sai de casa. Não sai. E posso garantir, não sai mesmo. A vida do pet é dentro de casa. Isso é um excesso absurdo. Na verdade, vou até além. Isso pra mim é considerado maus tratos. E você não deveria ter um cãozinho assim. Se você pensa dessa forma, se você acha que ter o seu pet é levar ele para um shopping, privar ele de ter as 5 liberdades dele e achar que o fato dele sair para ir numa pracinha, no hall do prédio ali, pode fazer com que ele pegue pulga e carrapato, você está cometendo o maior excesso e brutalidade possível, e isso é maus tratos. Isso para mim é considerado maus tratos. A necessidade do animalzinho de farejar, de correr, de ciscar, de ter contato com aquilo que é natural para ele sente falta. Mas o meu cachorro nunca viu uma pracinha, então ele não sente falta daquilo que nunca viveu. Existe instinto. A necessidade da espécie pede, tá? E não é a sua, é a dele. Então sim, ele sente falta sim. De viver em matilha, de ter interação com a mesma espécie. Meu cachorro não gosta de cachorro. Você nem permitiu essa vivência dele. Mas ele só gosta de gente. Meu cachorro nem é considerado cachorro. Ele é gente. É o que deseja o seu coração, mas essa não é uma realidade. Isso é um excesso. E é um excesso que pode prejudicar demais o seu animalzinho. Então, se vocês querem falar de sentimentos e direitos dos animaizinhos, vocês não conseguiram respeitar nem as 5 leis da liberdade. As 5 liberdades do cão. É um direito dele, está sendo tirado. Por não pegar pulga e carrapato, por ter medo dele ser atacado por outro cão. Educa, tem limites, tem coisas que podem ser feitas ou não. Então eu não posso mandar meu filho, por exemplo, para a escola, porque corre o risco dele pegar piolho. Então eu não vou mandar ele para a escola, porque ele pode pegar piolho. Ele pode ser assaltado dentro da escola. Misericórdia, lembra das chacinas? Não vou mandar ele para a escola. E o pior, para fechar aqui o nosso quadro, tem muito cliente que eu vejo tratando o seu pet, o seu bichinho com tanto amor, com tanto carinho,
e negligenciando esse amor e esse carinho para os próprios filhos. Qual a colocação e qual a necessidade dessa colocação de prioridade em que você tira o seu familiar, o seu sangue e coloca um pet? Ah, porque eles são muito fiéis e muito mais leais, merecem muito mais do que muito humano. Isso é verdade, merecem muito mais do que muito humano por aí. Mas não é o caso do seu filho, do seu marido, do seu sogro, da sua sogra, da sua mãe, do seu pai. Não é. Não compare. Não existe comparação. Eles são realmente muito melhores que nós. Mas dê a eles o direito deles. Não tira esse direito dos animais. Isso é maus tratos. Considere as 5 leis da natureza. As 5 liberdades de um pet. Dê a eles esse direito. Você vai ver ele feliz, ciscando na grama, comendo um matinho. Você vai ver ele muito feliz brincando e rodando em volta dos amiguinhos. Deixa ele ser pet, deixa ele ser feliz. E se você tem dúvida de como fazer isso, manda um direct aqui, eu te ensino. Tem curso específico para isso. O que fazer para melhorar a qualidade de vida do meu pet? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do meu pet? Nós não estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de melhores condições financeiras, muito pelo contrário. Aquilo que você pode fazer está a um passo de distância do seu nariz. É só você se empenhar e mandar mensagem aqui que eu te respondo. Um grande beijo com carinho a todos os meus clientes e seguidores que me mandam esses tipos de pergunta, e eu faço questão de fazer as respostas com muito carinho, de uma forma um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais didática para vocês entenderem. Fiquem com Deus.